presidente do Instituto de Gestão de Águas aqui do estado, para falar exatamente sobre isso, né? Já podemos nos sentir mais tranquilos, além de felizes, né? Mais tranquilos em relação à tal da segurança hídrica, quer saber se essa água vai permanecer aí pelos próximos anos? Já dá para dizer isso, presidente? Bom dia. Bom dia. Bom dia Murilo, bom dia Pedro, bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia RN, da TV Cabugi. Veja só, Murilo, nós tínhamos iniciado a quadra chuvosa já com aproximadamente, em 2024, né, com aproximadamente 50% das nossas reservas acumuladas, né? E do período de 15 de fevereiro até ontem, quando nós começamos de fato a receber água em alguns reservatórios, essa situação praticamente não mudou ainda, né? Veja só, nós tínhamos iniciado com cerca de 51%, nós estamos atualmente com cerca de 50% das nossas reservas acumuladas nos principais reservatórios. Aí o telespectador pode perguntar, mas a que se deve isso, né? Obviamente que do início de janeiro até meados de fevereiro, né, todo dia se perde água por evaporação, né? E do início do período chuvoso para cá, nós tivemos pequenos incrementos, muito pequenos incrementos nos nossos reservatórios. O caso, talvez, que chame mais atenção seja o açude de Pataxó, lá em Panguaçu, que, como se diz popularmente, sangrou ontem, é um reservatório com capacidade para 15 milhões de metros cúbicos, né? Foi o que mais recebeu água, mas os demais recebeu quantidades ínfimas de água, né, nesse mês de fevereiro. Isso não quer dizer que nós não estejamos tendo um mês de fevereiro espetacular, né? Aqui em Mossoró, por exemplo, é o melhor durante mais de um século, segundo o professor José Espino. Mas eu queria destacar, Murilo, sobretudo uma situação que nos preocupava e que nos traz alívio, que é na região do Seridó, especialmente Currais Novos, né, que era uma cidade que estava à beira do colapso, com abastecimento assegurado por parte da CAERN até o mês de março, né, porque nós estávamos com o açude dourado praticamente seco, e nesse mês de fevereiro, até a data de ontem, Dourado já tinha acumulado cerca de 24%, ou seja, 2,5 milhões de metros cúbicos, o que assegura um abastecimento de água até aí final do ano, né? O tempo em que o governo do estado, em parceria com o governo federal, conclui uma obra, um projeto que vai resolver em definitivo, que é o projeto Seridó, a situação desse município aí com mais de 40 mil habitantes. Então, nós já tínhamos uma situação razoável no restante do estado, aqui do Vale do Açu até o Alto Oeste, né? Essa média de 50% que nós entramos na quadra chuvosa se deve muito a Armando Ribeiro, né, que é o nosso maior reservatório. Vejam que nós temos hoje capacidade para acumular cerca de 4,4 bilhões de metros cúbicos e só Armando Ribeiro já acumula 2,3. Armando Ribeiro está com cerca de 52% da sua capacidade, é de lá que sai, que bombeiam, né, que alimenta boa parte dos sistemas adutores do estado. Então, isso nos traz uma certa tranquilidade de termos segurança garantida para o ano 2024. Mas estamos muito esperançosos, viu, com relação ao restante da quadra, perspectiva de que março continue chovendo acima da média. Então, nós teremos sim aí incremento, recarga nos nossos reservatórios. E claro que a gente conta com a participação de você que assiste o Bom Dia RN através do 98856-1836. Pode enviar o seu relato e seu questionamento também sobre essa discussão. Diretor-presidente, o senhor deu um exemplo aí do que pretende ser feito no Seridó, mas quando a gente analisa o Rio Grande do Norte, considerando as realidades de cada micro-região, em relação até ao nome do Instituto, né, Gestão de Águas, o que é que tem sido feito para garantir que, inclusive, caso a chuva não chegue conforme esperado, as pessoas tenham a garantia do abastecimento? Pedro, veja só, nós temos, o governo do estado do Rio Grande do Norte, o governo da professora Fátima, tem desenvolvido em parceria com o governo federal obras estruturantes, né, que inclusive estão incluídas no PAC, né, a exemplo do complexo hidrossocial de Oiticica, né, que a previsão é que se conclua até meados do ano, né, ele que vai possibilitar, é um reservatório, é uma barragem de passagem, mas que por lá passarão as águas do São Francisco, que chegarão pela bacia do Piancó, Piranhas Sul. Está sendo concluído passagem das Traíras
agora também no Seridó, em Jardim do Seridó, que vai trazer tranquilidade para o povo do Seridó, e o projeto Seridó, que é um sistema adutor, né, que está sendo desenvolvido pela Codevasf, e que esse sim, com previsão de conclusão na sua plenitude até 2025, e que trará segurança hídrica a todo o Seridó, que é a região com mais dificuldades, digamos assim, do ponto de vista hídrico, dada a sua formação geológica, né? E nós temos aqui no Oeste, no Alto Oeste mais especificamente, o canal do Apodi, também para receber as águas do São Francisco, que chegarão até Santa Cruz. Então, a nossa expectativa é que as águas do São Francisco elas possam garantir uma reserva estratégica para que os nossos principais reservatórios, né, esses dois que eu citei especificamente, possam, quando houver necessidade, se demandar água e se garanta o nível, né, de acúmulo desejado de água para garantir o abastecimento humano. E não somente isso, impulsionar também o desenvolvimento nas diversas regiões do estado do Rio Grande do Norte. Então, são exemplos de projetos estratégicos que visam trazer segurança hídrica para todo o estado do Rio Grande do Norte. Presidente, a gente começou o nosso papo aqui falando sobre a situação atual. E é interessante que a gente recebe aqui, né, muitas vezes a sangria de pequenos açudes, pequenos reservatórios e aquela alegria. Mas o senhor aqui, a importância do olhar técnico, né? O senhor colocou aqui os aspectos de que está sendo muito bom? Está sendo muito bom. Mas, por exemplo, Armando Ribeiro Gonçalves está lá com 52%. A gente ainda está vivenciando... menos de 1%. Desculpa? Armando Ribeiro acumulou menos de 1% até agora. Acumulou, né? Está com 52%, mas ao longo desse período acumulou menos de 1%. A gente ainda está vivenciando, de certa forma, as consequências de toda aquela perda hídrica provocada a partir dali da seca de 2012. Para deixar claro, né, gente? Não é porque a gente está vendo tanta chuva e está vendo sangrias de pequenos reservatórios que pode não tomar cuidado, que pode desperdiçar água, né? Leva um tempo para a gente ter essa segurança mais prolongada, né? Exatamente, Murilo. Desculpa. É que, como todos os dias, né, nós temos um sol muito intenso, uma evaporação também intensa aqui na nossa região, então nossos reservatórios superficiais, todo dia se perde água. E se você não utiliza bem, você que eu me refiro, quem está em casa, o cidadão, a cidadã, ainda desperdiça água, significa que nós teremos uma perda muito significativa e que nem sempre, né, nós conseguimos repor essa perda no que nós chamamos de quadra chuvosa, né? Nós tínhamos aí uma previsão, né, até final do ano, dos efeitos do El Niño, do aquecimento das águas do Pacífico, muito intenso na nossa região. Felizmente, né, nós estamos agora no mês de fevereiro. Janeiro não foi um mês tão bom do ponto de vista do regime de chuvas, mas fevereiro tem se mostrado bastante animador, e pelo que nós assistimos recentemente aí pelos modelos matemáticos apresentados pelos institutos de meteorologia, inclusive tivemos uma reunião segunda-feira em Natal, reunindo aí os estados do Nordeste, é de que nós, pelo menos até março, continuaremos tendo uma média, um regime de chuvas acima da média histórica. Então, nós estamos muito confiantes de que nós terminaremos essa quadra chuvosa melhor do que começamos, né? Com uma poupança, com um acúmulo de água que nos garanta, né, a travessia aí de 2024 até chegarmos à próxima quadra chuvosa. Mas o que você coloca é fundamental. Nós, o governo do estado, os órgãos técnicos, fazem essa gestão, né, inclusive não só água para o abastecimento humano, mas água destinada para a produção, o que é possível outorgar de água para os diversos segmentos produtivos, mas a população tem um papel importantíssimo. Essa reserva ela vai durar mais ou menos a partir do uso que se faça dessa água armazenada nos nossos reservatórios. Inclusive, sobre esse processo de orientação, como é que ele tem sido funcionado, especialmente naqueles municípios em que tem uma grande produção, seja de frutas ou até mesmo de uma quantidade significativa de animais e que necessita de mais recursos hídricos? Veja só, Pedro, o IGARNE, juntamente com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, nós temos feito estudos hidrológicos dos nossos reservatórios, né, segunda e terça agora, por exemplo, nós apresentamos aos usuários, em parceria com o Comitê de Bacias do Apodi e Mossoró,
uma espécie de... Fizemos uma pré-alocação, apresentamos um pouco como é a metodologia, alguns dados já trazendo de como é que se comportará, por exemplo, o açude de Pau dos Ferros ao longo de 12 meses. A gente geralmente faz essas reuniões com os usuários após a quadra chuvosa, mas havia, por exemplo, uma demanda desde o final do ano em Pau dos Ferros de que se liberasse água do açude, um volume maior para a produção, nós só fazemos isso, o Instituto de Águas do Igarni só faz isso a partir de um estudo onde a gente projeta para 12 meses como é que vai se comportar aquele reservatório em caso de não recarga ao longo desses 12 meses. E aí, a partir dos cenários que são apresentados, obviamente, se tem um cenário confortável, um cenário verde, como a gente chama, significa que não há restrição de uso dessa água. A prioridade é sempre, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, para o abastecimento humano e a dessedentação animal. Mas se ele estiver no estágio intermediário amarelo, significa que algumas restrições, por exemplo, para a produção, já se estabelecem. E se estiver no estágio crítico vermelho, aí tem que ser usado realmente, tem que ser liberado com muita parcimônia, inclusive para o próprio abastecimento humano. Então, essa gestão técnica, baseada em estudos que são realizados, né, por nossas equipes, pelas equipes da ANA, principalmente nos reservatórios federais, é o que nos garante que dificilmente nós vamos chegar a uma situação crítica dos nossos principais reservatórios. A exemplo do que chegamos, por exemplo, na Armando Ribeiro, em 2017, que a Armando chegou praticamente ao seu volume morto, aí um pouco, na média de 10% só da sua capacidade. Então, é essa gestão que nós fazemos. E o instrumento que nós utilizamos para isso é chamado outorga de água. Qualquer empreendedor de qualquer segmento, seja ele primário, secundário ou terciário, que precise de água, ele demanda isso ao Igarni. O Igarni faz uma análise, se for água superficial, a partir do ponto de captação, se é possível liberar mais esse volume de água para um ciclo, né, que geralmente são de 4 anos, de 1 ano, desculpe, no caso de água de superfície, e se for de poços, por um período de 4 anos. Então, o Igarni só emite essa autorização, essa outorga, esse direito de uso, se de fato o aquífero ou o manancial possibilitar ainda que essa água seja liberada. Então, é essa gestão técnica que nós fazemos, né, de modo a evitar que nós tenhamos o principal objetivo, propósito da água disponível, por exemplo, no nosso estado, que é para o abastecimento humano e a dessedimentação animal, que isso seja, por exemplo, impossibilidade de ser realizado aqui no estado. Paulo Sidney, que é diretor-presidente do Instituto de Gestão de Águas aqui do Rio Grande do Norte, fazendo esse balanço. Mais uma vez, né, importante demais a gente saber que, apesar da gente estar aí com uma quadra chuvosa muito interessante para o reabastecimento, todo cuidado é pouco, né? Nada de desperdício, toda a parcimônia, né? Há um olhar técnico para que essa água seja preservada e a torcida também para que a gente chegue na próxima quadra chuvosa aí com a boa reserva que vai aumentando, né? Presidente, muito obrigado aqui pela sua gentileza de nos atender no Bom Dia RN. Ótimo dia, ótimo trabalho. Muito obrigado, Murilo, Pedro, estamos sempre à disposição. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, obrigado. Valeu, obrigado.